explicação. Vale a pena. A Organização Mundial da Saúde adverte que o amianto é uma substância com alto potencial cancerígeno. Durante muito tempo, esse material foi utilizado na fabricação de tubulações da rede de água e esgoto. A Lei Estadual 12.684, de julho de 2007, proibiu em todo o estado de São Paulo o uso de materiais que contenham amianto em sua composição. No entanto, ainda há vários municípios paulistas que usam tubos de amianto na rede de água e esgoto. Para falar sobre o tema, o deputado Sebastião Santos, do Republicanos, trouxe convidados para participar do programa em discussão. Acompanhe. Olá, nós estamos novamente aqui nos estúdios na TV Alesp, no programa Em Discussão Convida. E eu quero convidar você a ficar conosco por mais alguns minutos, onde estaremos falando sobre a questão do tratamento de água e esgoto. Esse é um grande debate que está acontecendo, não só no nosso estado, mas no nosso país e até fora do país. A questão da água, que é finita, mas que muitas cidades, infelizmente, estão desperdiçando, ou por falta de equipamentos, falta de mão de obra, ou até mesmo porque não tem a água e a trata de forma inadequada. Nós estamos recebendo hoje aqui, e com grande prazer, o superintendente do SEMAI de São José do Rio Preto, o senhor Nicanor Batista. É um grande prazer recebê-lo. Prazer é nosso poder participar desse programa e prestar uma contribuição ao saneamento. A gente já está à frente do SEMAI de São José do Rio Preto já há alguns anos. São José do Rio Preto é uma cidade privilegiada em termos de saneamento, hoje ranqueada entre as 10 melhores cidades do Brasil. Nós temos hoje um sistema municipal, é uma autarquia municipal, uma autarquia que tem uma das menores tarifas do estado de São Paulo e atendemos uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. Temos regularidade no abastecimento de água. Hoje estamos preparando a cidade com investimentos da ordem de 60 a 70 milhões para o abastecimento. Queremos chegar aí nos próximos anos a atender uma população de até 600 mil habitantes. Na área de esgotamento sanitário também somos referência. Temos uma estação de tratamento que hoje, com as ampliações que estamos fazendo, vai atender uma população de até 600 mil habitantes. Isso é um marco para o Brasil. Quer dizer, nós estamos na frente. Rio Preto deve atingir essa população nos próximos 10, 12 anos. Mas nós estamos realizando as obras, deputado Sebastião, agora. Porque a hora que chegar daqui 10 anos, e parece que é um tempo muito grande, mas em termos de planejamento de obras de engenharia, principalmente na área de saneamento, que o Brasil tem uma deficiência muito grande, isso é um tempo muito curto. Exige grandes investimentos, exige planejamento, projeto e construção. Então é isso que estamos fazendo hoje. Bom, e nós vamos falar muito sobre esse assunto, a questão do saneamento básico, mas nós estamos aqui também com o engenheiro Henrique Anselmo, e que é engenheiro mecânico. Prazer participar, é um tema bem abrangente, né? Tem bastante coisa a ser feita aí no Brasil. Trabalho com isso já há uns 5, 6 anos, tenho alguma experiência em algumas obras aí, espero agregar aí na discussão. E também estamos aqui com o engenheiro Gabriel Borges Miranda, que é engenheiro especialista em saneamento. Olá, é um prazer estar aqui, poder ajudar nessa discussão, num tema tão importante como esse. Minha família praticamente está no saneamento há quase 40 anos e, enfim, é um tema que eu gosto bastante e posso estar aqui para ajudar. Essa é a ideia. Bom, nós temos algumas imagens da população quando ela não é atendida e ali há um grande apelo. Vamos a essas imagens, retornamos já em alguns instantes. Sempre faltando água. 15 anos que eu já estou aqui, entendeu? Aqui falta água todos os dias. É raro ter um dia que tem água o dia inteiro. 9 horas da manhã, não tem mais água, gente. Acabou, ó. Na minha vizinha, ó. Não é uma gota d'água, ó. Olha aqui. Ó. Não tem água. Olha aqui. Só madrugando mesmo, porque acaba a água todo dia.
E quando a gente vai ver, já não tem água. Se usa água da caixa, acaba tudo, aí como é que fica? E dia de sábado também não tem água aqui. Você tem que madrugar. Como vocês estão vendo aí, não tem como lavar roupa. Chega em casa, não tem água encanada, não tem água na torneira. E eu mesmo fiquei, desde ontem que eu tô sem tomar banho, porque não tenho água na caixa d'água. É uma falta de respeito com a gente, né? Hoje eu levantei 6h30 da manhã para tomar um banho, não tinha água. Que eu tinha um exame para fazer. Eu gostaria de ter água, porque hoje de manhã eu acordei para levar a minha neta para a escola, eu não tinha água para escovar os dentes dela. A gente não tem condições de cozinhar, de lavar. Se você tem criação como cachorro e tal, você tem que ficar com o seu quintal fedido. Como é que a gente vai viver assim? Abrir a torneira inteirinha. Você tem que pagar pelo que tá passando, mas não chega na caixa. Por causa disso aqui, ó. Indignado, com raiva. Por causa disso aqui, ó. Por causa dessa novidade aqui, ó. Olha a situação. 14 dias assim, ó, no mês, sem água. Olha o cestão de roupas aqui, ó. Com um monte de roupas para lavar, né? A máquina não consegue terminar o serviço por conta da falta de água. E quero mostrar para vocês como está a terra do rodeio. Não sai nem ar da torneira. Saio cedo pro trabalho, chego em casa para tomar banho, não tem, ó, torneira do banheiro, sem água. O que fazer? Precisamos que vocês ajudem a gente. Ficamos sem água 15 dias, agora só Deus sabe quando vai chegar a água. Bom, essas são imagens da rede social que nós conseguimos captar ali na cidade de Barretos. A população que, infelizmente, como aquele senhor falou, há muitos anos está passando por essa dificuldade. Chega a seca, o rio baixa um pouco, os poços não conseguem mais captar aquilo que era necessário. A falta, infelizmente, né, de todo um planejamento para poder manter a população com o básico necessário todos os dias. E essa lição de casa, ela foi feita em Rio Preto, por isso que nós estamos aqui hoje conversando com o senhor Nicanor, que é o superintendente lá de São José do Rio Preto, da autarquia, e que faz totalmente diferente do que está sendo feito em Barretos. Lá houve planejamento, lá houve toda uma dedicação para o abastecimento de água e também para a captação do esgoto e o tratamento 100% do esgoto. Mas, Nicanor, é uma situação difícil, né? A população muitas vezes paga pelo produto que é essencial para a vida e não recebe. Veja essas questões recorrentes no Brasil todo. Isso aconteceu em São José do Rio Preto na década de 90. Essas imagens aí são as mesmas situações que nós tínhamos nos anos de 90 a 2000. E o que foi feito? A sociedade, através de várias organizações, reagiram a isso. O Rotary, a maçonaria, a Associação dos Engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, enfim, associação comercial, todos se reuniram, fizeram um grupo de estudo e apresentaram: nós queremos que resolva esse problema. E, na época, na eleição de 2000, 2001, esse foi o grande debate político em São José do Rio Preto. E foi eleito um prefeito que se comprometeu a encarar, a enfrentar esse problema. Porque é um problema que exige investimento. E investimento exige coragem do administrador, colocar técnicos competentes e fazer uma tarifa justa. O que é tarifa justa? É uma tarifa que dá regularidade ao abastecimento, que permite o investimento e é módica para a população. A população também não pode pagar preços abusivos. O que a gente defende é preço justo. São José do Rio Preto, com todo o serviço que a gente presta, com regularidade, com qualidade no serviço, ainda temos, como eu disse no início, a menor tarifa de água para cidades acima de 100 mil habitantes dentro do estado de São Paulo. E somos referência em qualidade, tanto na água tratada, quanto no esgoto coletado, afastado e tratado. Isso mostra que precisa gestão, precisa coragem política
Eu sempre faço esse discurso. Sem o entendimento do gestor público, do prefeito, com a sociedade e tomar as decisões certas, ter técnicos, ter estudos, ter planos na área de saneamento, a situação vai perdurar. E quem sofre com isso é a população menos favorecida. Você vê que são pessoas simples que estão reclamando, é os bairros periféricos. E é esse olhar que o político tem que ter. Esse olhar que o gestor público tem que ter para a população. De entender a necessidade. E água é necessidade básica. Água é saúde para a pessoa. Esgoto tratado é garantia de saúde para a população. É sabido, a Organização Mundial da Saúde mostra R$1 investido no saneamento, economiza-se R$3 a R$4 em tratamento de saúde. Ou seja, não vamos deixar a população ficar doente. Vamos dar água boa, vamos dar água com regularidade. Não é dar, é fornecer a uma tarifa módica e justa. Em Rio Preto, hoje nós temos aí vários poços profundos, semi-artesianos também. Houve todo um trabalho para que a região norte, que cresceu muito, ela pudesse ser atendida, né? Porque nós sabemos que a região norte ela se acumulou, as pessoas todas que moravam praticamente em comunidades próximas ao centro foram transportadas todo para a região norte. E eu me lembro que quando vereador, nós tínhamos alguns poços que buscavam água do aquífero Bauru e que tiveram problemas e que foi sanado depois buscando água do aquífero Guarani, né? Exatamente. O Bauru é um aquífero superficial, só que a vazão dele é muito pequena, é de 20 a 30 metros cúbicos. Então temos que ter vários poços. E aí a hora que você começa a abrir vários poços, um começa a interferir no outro e abaixa a vazão. Então o Guarani já é um aquífero mais profundo, exige um investimento muito maior. Para se ter uma ideia, para um poço Guarani, o investimento é da ordem de 3 a 4 milhões, para um poço Bauru de R$300 mil. Então é 10 vezes mais caro, mas a vazão também é 10 vezes maior. Então o Rio Preto optou por ter um sistema misto. Nós temos captação superficial, que é a bacia do Rio Preto. Então nós captamos água superficial, que responde hoje por 25% do abastecimento. Temos poços do aquífero Guarani, estamos concluindo agora o 9º poço, já estamos projetando o 10º poço. O aquífero Guarani, nós abastecemos outros 25% da população. E o aquífero Bauru, que é o superficial, nós abastecemos cerca de 50% da população. E o que acontece nessa época de estiagem? Esse é o grande desafio. Né? De novembro a abril, nós temos uma grande quantidade de água. Chove muito, né? no estado de São Paulo. Quando você chega em agosto, setembro, outubro, é seca. E aí abaixa o nível do rio. Aí não tem água superficial. Você tem que aumentar a produção dos poços. Então, esse equilíbrio você consegue atender toda a população o tempo todo. De vez em quando a gente tem que dar um puxão de orelha na população que tem que consumir água com racionalidade. Hoje a gente sabe, com 180 litros por dia, o ser humano vive muito bem. Entretanto, a gente tem desperdício. Chega a 400 litros por dia. O camarada que lava a calçada, lava o carro. Lava de tudo, joga água fora. Quer dizer, não tem aquele olhar para um bem que é finito, para um bem que é tão caro. Produzir água, distribuir água, é caro. Não é pegar água no rio e distribuir para a população. É pegar água no rio, tratar, clorar, fluoretar, distribuir, armazenar, enfim, tem todo um sistema que envolve a distribuição de água na cidade. O senhor deixou um ponto aí, e eu queria pegar esse ponto, armazenar. Nós temos as barragens que armazenam, mas nós temos também as caixas d'água
próximo dos poços, que você puxa a água, armazena e depois ela vai, por gravidade, ela vai distribuindo nas caixas d'água de cada casa. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande nos municípios com essas caixas, porque muitas delas, as caixas eram antigas, aqueles sorvetões, como era chamado, né? A torre muito alta, tal. E hoje nós não estamos vendo mais esse tipo de investimento. Como que Rio Preto conseguiu armazenar essa água e depois distribuir para a população? Houve investimento em sistema de reservatórios. Então, hoje Rio Preto consegue, o sistema público, nós temos a capacidade de armazenar um dia de água, o sistema público, quase um dia. Não chega um dia, mas é próximo de um dia. E a gente incentivou que os condomínios, as casas tenham reservatórios próprios. Então, na realidade, o que acontece? Nós temos um sistema que reserva quase um dia, então, eventuais que a gente tem que... Uma manutenção, nós temos essa reserva estratégica. E as casas respondem por uma reserva de aproximadamente um dia também. Então, é um sistema bem equilibrado, mas isso foram anos e anos de trabalho, de investimento, de diretriz para os novos loteamentos. Todo novo loteamento de Rio Preto tem que ter caixa d'água. Essa caixa d'água vem para o serviço público depois de concluído. O serviço público faz a manutenção, faz a operação. Todas as caixas d'água de Rio Preto, e é um número aproximadamente 150 reservatórios, são lavados 2 vezes por ano. Ou seja, a água que a gente reserva, ela tem altíssima qualidade. E quando nós distribuímos essa água para a rede pública, ela recebe cloro e flúor, automaticamente. Bom, nós estamos falando de algo que é necessário. Tratamento de esgoto, onde não existe, você tem problemas gravíssimos na questão de saúde, mas a troca, muitas vezes, de toda a rede é necessária, o investimento, como o superintendente aqui do SEMAI está falando, o doutor Nicanor, que foi uma opção. Hoje, o gestor público ele tem um cobertor muito pequeno, né? É um cobertor de solteiro que você puxa uma ponta, descobre a outra. Mas você tem que optar, porque se você não tiver projetos na sua cidade, se você não tiver o saneamento básico adequado, você não vai ter empresas indo para o lugar para gerar empregos, você não vai ter as pessoas satisfeitas e você vai ter problemas de saúde graves. Então, quando a gente pergunta isso para um engenheiro, a gente fala, poxa, mas para que vai rasgar aqui? Para que vai pegar lá o tatuzinho, como é chamado a máquina, que coloca a tubulação sem destruir a parte ali do piso, né, o asfalto, a estrutura que existe, mas você vê lá a manutenção sendo feita. Por quê? A tubulação, muitas vezes, ela se rompe porque está inadequada. Nós temos muita tubulação de ferro ainda no estado de São Paulo, tubulação feita lá em 1960, nós temos muita tubulação de amianto, que não pode ver mais pressão, que ela já abre, e nós temos a dificuldade, que a de amianto já foi proibida por lei, e uma lei federal, que teve um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, definindo que no Brasil não se usa mais tubulação de amianto. Essa é uma grande discussão, e que nós estaremos aí ouvindo um pouco aqui dos engenheiros. Bom, Henrique, você é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico tem que cuidar das bombas, as bombas têm que funcionar. E hoje a tecnologia, como funciona? Porque nós temos muitas bombas que ela não tem o bypass. Então ela pega a areia, os resíduos e joga junto dentro da tubulação, e esse resíduo acaba ou ficando na tubulação ou saindo nas torneiras, chegando às caixas d'água, fazendo algumas intervenções irregulares. Como é feito hoje essa troca? Quais os valores? Qual a necessidade? Eu tenho uma bomba lá que não tem um bypass. Essa bomba é antiga. Além dela gastar muito, uma energia muito alta, ela também não tem um básico. Como funciona isso? Você tendo
uma rede nova, né, equipamentos novos, você acaba gerando menos perda de água, né, na rede como um todo. Você acaba chegando na população, ela só paga realmente o que ela vai consumir, né, ela só vai receber água limpa, de qualidade. E o mais importante é ter a troca da rede como um todo, né, desde as bombas até a troca de amianto, colocar rede nova, tudo isso traz melhorias para os dois lados, né, tanto a população começa a receber uma água mais pura e mais correta, do jeito que deveria ser, e a empresa que fornece, ela deixa de ter perda durante o caminho, né? Então, isso é um pré-requisito necessário aí é uma coisa que tem acontecido muito Brasil afora, essa troca aí para equipamentos novos, né? E quando a gente fala de engenheiro especialista em saneamento, a gente vê a preocupação de um projeto, né? Um projeto que define toda a estrutura, né? A malha, né? De distribuição de água. E vocês fizeram uma obra muito boa a pedido do prefeito de Mairinque, não foi isso? Exato. É bom deixar aqui claro que como que funciona a questão do projeto de saneamento, né? Você precisa de um histórico de chuvas, para você conseguir pegar todo o histórico de todas as bacias em cada região, para você fazer um planejamento e sair com um projeto executivo bacana para cada região. E assim, tudo conforme a tecnologia vai passando, tudo vai ficando mais moderno, e essa é uma área que durante um tempo ficou sem essa... Ficou esquecida. Então, assim, e depois que os grandes centros começam a ficarem mais populosos, é difícil da gente, de uma hora para outra, conseguir montar um projeto. Então, essa questão do projeto é muito importante, porque se a gente não tiver essa preocupação com o projeto, você não consegue modificar uma cidade de 100, 150 anos aí de uma hora para outra. Então, as metodologias mais modernas, por exemplo, uma delas seria o furo direcional, né, que é um método não destrutivo, que a gente chama, é uma metodologia que vem para ajudar a substituição de redes que já estão lá há muito tempo, sem causar muito problema para a população. Porque o certo seria, em regiões novas, como o colega comentou, é mais fácil você fazer um projeto novo para um loteador e falar assim, você tem que seguir esses padrões, essas regras, né? Numa cidade antiga já, com o pessoal morando, com o tráfico, tudo acontecendo, o ideal é que você faça uma obra que não traga tanto transtorno para a população. E aí que essa metodologia do furo direcional, dos métodos não destrutivos, ajudam nesse projeto. E então, assim, todo esse tempo que a gente trabalhou prestando consultoria e visitando algumas outras cidades aí pelo país, é uma realidade a questão do projeto em si, porque, de novo, fazer com o terreno livre é muito mais simples, né? Então, acho que tem que ser pensado nessas novas metodologias para conseguir chegar num resultado bacana. Então, pela sua fala, o planejamento é essencial. Exato, sim, porque é muito fácil chegar na cidade e abrir uma vala de 2 metros de largura, desculpa a palavra, mas destruir o asfalto na cidade inteira, movimentação de terra, tem a questão ambiental, enfim, coisa que muita gente faz aí pelo país afora. Mas um planejamento ideal com consultoria de projeto, então, o início seria, por exemplo, você pegar um cadastramento de todas as unidades de medição, tentar fazer planejamento bairro por bairro, setorizar. Tem muitas cidades que com certeza não é o caso de Ribeirão, né? A gente estava tendo uma conversa aqui São José. Em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. A gente teve uma conversa sobre setorização, que lá tem feito a setorização. Então, você tem uma rede na cidade toda, aí você tem um problema aqui, você tem que parar a cidade inteira para resolver o problema? Não, então vamos setorizar, só o bairro, só um quarteirão. Então, é um planejamento um pouco complexo, não é tão simples de se fazer. Mas é uma realidade que a gente tem visto aí como todas as outras áreas cresceram muito a tecnologia, essa área ficou um pouco esquecida, né? Então a gente sabe aqui, os colegas já falaram da importância dela, demanda muito planejamento, sim. E após a execução da obra em Mairinque,
a população tinha problema sério, né? Faltava água, a tubulação estourava. Após a obras que foi feita, o que vocês passaram para o gestor? O que eu tenho hoje em Mairink no mesmo local onde eu tinha problemas? Assim, para o gestor, toda essa questão de setorização, né, então as redes foram substituídas, então você sabe onde tem num planejamento, num projeto, numa database, vamos dizer assim, um banco de dados, você consegue verificar onde estão cada os pontos de uma eventual manutenção, né, então onde tem os registros, onde tem os pontos de limpeza da rede, um cadastramento de todas as unidades. Então, com o tempo, sem esse controle, novas unidades vão sendo criadas, sem o controle do gestor, e aí isso acaba sendo feito para, vamos dizer assim, um recadastramento das unidades para o gestor ter em mãos. Fora um tipo de tubulação que é o PAD, né, que é o polietileno de alta densidade, não dá nem para se comparar a relação de talvez 60, 80 anos aí de durabilidade. E como o colega disse aqui, o sistema ele trabalha de uma maneira bem mais limpa e mais dinâmica, então garantindo também um tempo maior de garantia dos equipamentos mecânicos, das bombas. Então o gestor, antes ele tinha uma região com uma tubulação antiga, com uma perda muito alta, com falta de água, você não consegue fazer a reservação, como o amigo falou, com uma rede que não funciona, que tem uma perda grande, né? Então, isso também melhorou. E agora, depois desse trabalho, ele tem uma rede que a perda é baixa, a qualidade da água é muito boa. A gente conversava com o pessoal durante a execução da obra e o pessoal já estava até acostumado com a cor da água. Então, eu falava assim, não, até que enfim a minha água vai deixar de ser marrom. E assim, eles já estavam aceitando a água marrom. Era tranquilo, não tinha problema. Eu falei, não, essa a gente sabe que não é para beber, mas essa que eu uso para lavar o carro, enfim, eu coloco um produtinho aqui para lavar as coisas. Então, pode parecer um pouco de exagero, mas isso é bem comum, né, acontecer. A conversa do deputado Sebastião Santos com o Nicanor Batista, superintendente do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, e com os engenheiros Henrique Anselmo e Gabriel Borges Miranda, continua logo após um breve intervalo. Até lá! O projeto de transposição do Rio São Francisco serviu de inspiração para São José do Rio Preto. A cidade do interior paulista pretende desenvolver projeto audacioso para aumentar a oferta de água para a população. É o que você acompanha a partir de agora na segunda parte do papo do deputado Sebastião Santos, do Republicanos, com seus convidados. Acompanhe. Nós retornamos aí com o programa em discussão convida aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e hoje, com muito prazer, recebendo aqui o superintendente do SEMAI, o Nicanor Batista, que está aqui nos dando uma aula hoje. E também os engenheiros Henrique Anselmo e também Gabriel Borges Miranda, e que estão aqui nos trazendo algumas ações do trabalho deles em loco, mas também falando um pouco aqui do futuro que nós estamos ouvindo muito sobre a transposição de água daqui para ali. Temos aí um grande debate, né? A transposição do Rio São Francisco, alguns falavam não pode, vai acabar com a água do Rio São Francisco, e hoje nós já temos aí o Rio São Francisco já chegando a alguns lugares, trazendo renda para a população que não tinha nada, só tinha lá um semiárido ou um árido, um local que não dava nada, e hoje estão produzindo alimentos para a população e até exportando. Mas na nossa região, a região noroeste, nós temos aí a dificuldade, porque muitas vezes você perfura o poço deu lá um problema, a bomba não puxa mais água, ou se não, como em Rio Preto, na época que eu estava vereador, deu problema de iodo na água, né? E as pessoas tiveram que eliminar aquele poço. E nós temos aí, Nicanor, um projeto aí audacioso para Rio Preto,
como o senhor estava falando, projeção para 1 milhão de habitantes e buscar água a 66 quilômetros no Rio Grande. E fala um pouquinho mais para a gente disso aí. Vocês estiveram em Brasília, foi assinado um termo, está um projeto em andamento. E é a solução realmente para algumas cidades ou não? Veja bem, a projeção de crescimento de São José do Rio Preto, já na década de 80, isso nós estamos falando dos anos 80, estudos feitos na década de 80, estudos técnicos, e aqui tem 2 colegas engenheiros, já mostravam essa necessidade. Porque, tecnicamente, cientificamente, é possível definir a quantidade de água, tanto superficial quanto nos aquíferos subterrâneos, que tem o município. E aquilo define a população que poderá ser atendida por aquela água, em situações normais. E Rio Preto mostrou, os estudos que foram feitos para Rio Preto mostrou claramente, já na década de 80, que nós, quando atingíssemos 600 mil habitantes, nós não teríamos mais aonde buscar água dentro do município. Então, o projeto grande, exatamente, isso tivemos na década de 80, em 90 nós tivemos muita falta d'água, água de péssima qualidade. Nos anos 2000 já começamos a trabalhar o SEMAI enfrentou vários problemas, acabou com a falta d'água, melhorou a qualidade da água, tratou o esgoto, e agora nós estamos na década de 2010, 2020. Pensando o que vai acontecer com São José do Rio Preto em 2030, 2040, 2050. No atual ritmo de crescimento, provavelmente daqui a 10 anos nós teremos 600 mil habitantes. E aí o que fazer? Lá, daqui a 10 anos, não adianta chorar o leite derramado. Temos que fazer agora. E agora o que nós fizemos? Rio Preto foi até Brasília, conseguiu um recurso de 14 milhões junto ao Ministério da Infraestrutura e Desenvolvimento Regional, hoje Desenvolvimento Regional, e nós fizemos uma licitação e contratamos um projeto. Esse projeto é um projeto ambicioso, um projeto que nós temos uma outorga da ANA, Agência Nacional de Águas, que nos permite captar no Rio Grande, um rio caudaloso, 3 metros cúbicos por segundo. Essa água é suficiente para atender uma população de 1,5 milhão de habitantes. Nós não estamos pensando em buscar toda essa água, mas nós temos essa reserva estratégica lá. O projeto atual está prevendo buscar 1,5 metros cúbicos por segundo, que atende aí com o que nós temos disponível, uma população de até 1 milhão de habitantes. Vai chegar a isso? É difícil falar. Os estudos dizem que a cidade deve estabilizar com 800 mil habitantes. Mas mesmo assim, o que está acontecendo? A água superficial do Rio Preto, o município é pequeno e está sendo impermeabilizado pelo crescimento muito acelerado da cidade. Então não tem recarga. Então nós não temos mais água disponível superficialmente, está reduzindo a vazão e não temos água para depurar o esgoto. Porque quando se trata o esgoto, tem que ter água natural para misturar com esse esgoto e depurar. Então o que vai acontecer a curto e médio prazo? Nós não vamos ter mais disponibilidade. Então, Rio Preto hoje contratou esse projeto, já está sendo desenvolvido. Até fevereiro nós vamos ter todas as informações. Num primeiro momento, se estimou que haveria a necessidade de um investimento aí de R$1 bilhão. O pessoal assustou. Hoje, com os estudos que foram feitos até o momento, o projeto básico em andamento, esse valor já caiu para 750 milhões. Com as novas tecnologias, nós abordamos aqui tecnologias, disponíveis, com a concorrência que nós estamos tendo, esse número deve cair. Ou seja, existe uma equação financeira que tem que ser enfrentada. Mas o grande problema é que nós não podemos deixar uma cidade com a pujança de São José do Rio Preto, com a inteligência que nós temos em São José do Rio Preto, parar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, por conta de falta de planejamento. E é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos achar essa equação. Nós vamos discutir isso com a sociedade está apoiando esse projeto,
Eu sou um entusiasta disso. Fizemos isso na década de 90, fizemos isso na década de 2010 e agora nós vamos fazer isso na década de 2010, 2020. Essa discussão e a população nos apoiar. Mas é um investimento muito grande. Em quantos anos se paga isso? Se paga isso em 20, em 30 anos. De que forma? Os estudos já mostram que um simples aumento na tarifa, que é uma das mais baixas, de 10%, com uma boa gestão, já é possível a gente enfrentar esse desafio. Ou seja, preparar a cidade com saneamento adequado, regularidade na distribuição de água para 1 milhão de habitantes. Essa é a grande discussão que estamos travando nesse momento. É projeto, daqui um pouco vem os estudos, nós provavelmente teremos que ter a participação da iniciativa privada nesse projeto. Não é um projeto que vamos ter recurso no município. O município não tem esse recurso. Você sabe, nós temos outras áreas, o cobertor é curto, nós temos educação, nós temos saúde, nós temos segurança, nós temos promoção social, que são áreas que também demandam investimentos. Então, o saneamento ele tem que ser autossustentável. Tarifa adequada para garantir regularidade, tratamento de esgoto e investimentos e honrar o pagamento do investimento, porque são empréstimos. Rio Preto já fez esses empréstimos para tratar o esgoto, você acompanhou isso. Na época foram mais de 120 milhões de empréstimos. Nós estamos honrando isso tranquilo. O SEMAI paga isso religiosamente. Tanto é que a Caixa Econômica hoje é um grande parceiro, já está fazendo estudo como fazer essa equação financeira. Já pedi estudos para a Caixa. O prefeito tem apoiado essa iniciativa. O conselho da comunidade, nós temos um conselho lá que nos assessora, que colabora, está acompanhando para e passo esse projeto, o desenvolvimento desse trabalho. E eu acredito que, de forma transparente, de forma envolvendo todas as lideranças da cidade, nós vamos conseguir enfrentar e vamos implantar esse importante projeto para São José do Rio Preto. Quero pegar um gancho na fala do senhor sobre um chamamento. Nós sabemos que hoje nós temos aí vários países interessados em investir no Brasil e nós temos lá o PMI, que eu pego no meu município, o prefeito faz um chamamento para bons projetos e projetos que possam ser comprados pelo município, que vem na contramão, muitas vezes, de se privatizar, né, uma estrutura do município, e sim buscar um produto com preço muito mais acessível, com toda a qualidade, e repassar para dentro do município. O que o senhor pode nos orientar sobre esse assunto? Porque em Barretos nós temos lá a falta de água, a falta de projetos. Foi mais de 20 anos que ninguém olhou para o que estava lá debaixo da terra, não se preocupou, porque quando está reclamando aquela pessoa que já não se acostumou com o problema na sua casa, porque quem se acostumou diz, isso é assim mesmo. Ela busca de outras formas, mas você tem aí essa ferramenta, o PMI. E aí nós estamos debatendo muito com a população e isso está criando um corpo muito grande de criar reservatórios, principalmente próximos aos poços, para dar um fôlego para a bomba refrigerar, dar mais tempo de uso a ela, mas também de buscar um chamamento com o PMI para buscar água que não é tão longe. Rio Preto é 66 quilômetros, Barretos é 16 quilômetros, que nós poderíamos ter uma água trazida por uma empresa que buscasse lá no Rio Pardo, trouxesse até Assis Chateaubriand, que é o lugar mais alto, e fizesse lá um tratamento, uma caixa para conter essa água aí. Poço pulmão grande. 6 milhões, 10 milhões de litros, que isso por gravidade chegaria à cidade, diminuiria o custo de energia das bombas que hoje estão lá na cidade, diminuiria a falta d'água, porque você chegando água, as caixas das casas receberiam essa água e armazenaria também cada um na sua casa. Seria um fato
que hoje, pelo pouco que o que o senhor está falando que gastaria em Rio Preto, se nós colocarmos uma cidade aí de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes, nós teríamos aí um gasto de 130 milhões. 100 a 130 milhões. Porque hoje a análise que a gente faz, para trocar as bombas, trocar os 220 quilômetros de tubulação de amianto, as perdas, fazer as caixas para ter reservatório, nós gastaríamos em torno de 76 milhões. Para 120, eu acho que é melhor pegar o futuro, né? A água está lá no Rio Pardo, passando segundo a segundo e indo embora. Renovando todo ano. E nós poderíamos ter isso dentro de Barretos. O que o senhor acha desse formato? Buscarmos um PMI? O que seria bom? O que seria, na opinião do senhor, que já tem um vasto conhecimento sobre o assunto? Primeiro, que o PMI é uma ferramenta disponível, é uma forma de financiamento disponível no mercado, aceito com incentivo, inclusive, da Caixa Econômica Federal para esse tipo de parceria. É feito em 2 etapas. A primeira etapa você faz o estudo e o projeto. As empresas que vão ser chamadas vão apresentar a proposta, vão desenvolver todos os estudos, o projeto e apresentar para o município. Olha, esse projeto, esse estudo num primeiro momento, gratuito para o município, mas tem um preço já estimado no chamamento. Esse projeto, então, eu tenho um crédito com o município de 5 milhões. Eu vou falar 5% dos 100 milhões que pode custar o sistema. Então, ele tem um crédito. Aí vem uma segunda etapa. É a etapa de fazer a obra, que é a etapa de fazer o investimento que custa de 100 a 130 milhões, como você já disse, para uma cidade do porte de Barreto, de 120 a 150 mil habitantes. Esse investimento pode ser feito de várias maneiras. O município pode fazer por conta própria, fazer um empréstimo, isso pode ser feito uma parceria público-privada e pode fazer por arrendamento. A Sabesp tem feito grandes obras por arrendamento. São Paulo fez várias, né? Várias, o sistema São Lourenço, Cantareira, o tratamento de esgoto de São José de Campos de Jordão. Que a Sabesp não tinha um recurso, ela vai no mercado e fala, eu quero fazer. Apresenta um projeto, vem uma empresa, faz tudo aquilo e arrenda para a Sabesp. Depois de um certo tempo, a Sabesp vai pagando mês a mês ou ano a ano, aquele bem, depois de 20, 30 anos, é incorporada ao poder público. Então, são modelos que existem disponíveis, que as cidades poderiam discutir, num primeiro momento, internamente, com as suas lideranças, com a população, audiências públicas. Isso tem que ser feito de maneira muito transparente. Muito transparente. Mostrando, tem custo e não tem jeito, sem custo não faz. E acabaria beneficiando a cidade. Mas beneficia muito. Eu sei, você falou aí, na última, ou na penúltima, nas 2 últimas festas de peão lá em Barretos, que a população cresce, praticamente dobra. 10 vezes mais. E o consumo vai lá em cima. Quer dizer, a cidade não está preparada para isso. Mas a cidade, ela vive muito em função disso. O comércio, a hotelaria, enfim, os aluguéis. A cidade depende desse evento. Como é que ela não se prepara para o evento? Sendo que a água é necessária. Então, fazendo um planejamento, fazendo esse investimento e as lideranças têm que ter coragem para fazer o enfrentamento. Quem sabe essa coragem chega e nós solucionamos o problema. Eu acho que tem que pôr isso em discussão nessa cidade. A cidade tem que discutir esse problema do saneamento, porque ele é tão grave que hoje o Brasil demanda aí bilhões e bilhões para corrigir o saneamento. O Estado de São Paulo é privilegiado nesse aspecto, que a gente já fez muitos investimentos, Barretos fez, Rio Preto fez, mas ainda falta um pouco. E eu acredito que logo, logo, Barretos é uma cidade inteligente, uma cidade inovadora. Eu acredito que as lideranças de Barretos e até a população vai escolher bem pessoas que vão enfrentar esse tipo de problema. Bater no peito e trazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tem que discutir. Bom, tem uma matéria que eu fiz numa das avenidas de Barretos, mostrando um pouco do tubo de amianto. Vamos a ela. Aqui em Barretos, nós
nós temos falado para a população, isso na rádio, na TV, aqui local, no jornal aqui, nós temos falado da importância de trabalharmos a questão da água na cidade, porque são muitas as dificuldades que hoje a estrutura de água e esgoto da cidade tem enfrentado. Por quê? Porque nos últimos 20 anos, ou até mais, não foi feito uma transformação da cidade naquilo que precisava. A cidade está crescendo e, infelizmente, uma tubulação como essa, de amianto, aqui está o amianto que a gente fala para a população que tem que trocar tudo, olha. Aqui, olha, o amianto é como aquela telha de Brasilite, aquela antiga telha. Isso aqui é cancerígeno. Ele é proibido por lei. E essa lei, ela teve que ser modificada porque o Supremo Tribunal Federal fez uma votação e comprovou e votou a favor de que esse produto não existisse mais em todo o território nacional. E você pode ver que Barretos, olha, eu entrei numa discussão com algumas pessoas aqui que não é tão fácil criar uma crosta na tubulação. A tubulação, eu não sei quantos anos existe, mas eu sei de uma coisa. Nós temos 220 quilômetros desta tubulação aqui em Barretos. São 220 quilômetros. E olha, aqui, ó, não tem crosta. Isso quer dizer que o calcário aqui, ele não está pulsando, ele não está fazendo a crosta. Mas isso não quer dizer que não venha trazer para a população um problema muito sério. Então, olha, aqui já quebrou uma vez, já foi feito uma manutenção e agora quebrou novamente. Então tá aí, ó, foi feita a manutenção agora por outro tubo, por esse aqui. Aqui está o tubo que foi colocado nesse lugar que quebrou. E que no mínimo tem que ser o tubo que tem que colocar nesses 220 quilômetros aqui dos bairros da cidade de Barretos. Essa tubulação, para tirar esses 220 quilômetros aqui e para dar dignidade, dar uma condição melhor para a população, precisamos, no mínimo, tá? Que a gente venha a ter aí 33 milhões. Você pode ver aí, ó, no mínimo 33 milhões de reais para trocar os 220 quilômetros. Então nós estamos aqui num dos bairros, né, da cidade. Nós estamos aqui. Bom, essa foi uma matéria que nós fizemos em uma das avenidas lá em Barretos e que acontece essas obras em muitos lugares, porque você joga pressão nessa tubulação que foi feito lá em 1960, 70, meu amigo, já era. E nós queremos debater um pouquinho disso também. Gabriel, e aí? Temos equipamentos para fazer isso sem perfurar, sem fazer aquele estrago no asfalto, porque o asfalto fica mais caro que a tubulação, na verdade. Sim. E você tem aí a necessidade da cidade. E como fazer isso? Fora a questão financeira, que a gente não precisa nem, né? O próprio vídeo já demonstra a quantidade de solo que tem que sair, tudo isso tem que ser movimentado. E o recapeamento asfáltico também, que você tem que seguir a norma, né? Não dá para você fazer uma vala de 1 metro e recapear só 1 metro. Né? Tem aqui em São Paulo até o DENIT pede alguns lugares de você recapear a faixa toda 15 metros. Então, assim, se você seguir mesmo de acordo com as normas, até isso não dá para se fazer. Mas temos sim, na verdade, no início do projeto, na parte de planejamento, tem alguns equipamentos que você consegue passar pelas vias, tanto no passeio quanto no eixo, em qualquer lugar, para você conseguir identificar lá, são algumas geossondas, né, que a gente chama, para você identificar o que está lá de antigo, tanto a questão de telecomunicações, fibra ótica com gás, água, esgoto, para você conseguir fazer um mapeamento. Então você tira uma fotografia da parte que não aparece, vamos dizer assim, para depois você conseguir fazer um trabalho com essa máquina que é bastante moderna, você fazer um furo pelo local que você não tem, para não ter nenhuma divergência, você furar uma rede antiga, enfim.
Mas esse equipamento ele tem é como se fosse uma estaca, ao invés de ser perfurado verticalmente, ele perfura horizontalmente. E a ponta desse equipamento ele carrega como se fosse uma pilha que emite um sinal para uma outra sonda. Então, enquanto você está fazendo o furo, pode estar a 10, 15, 20 metros de profundidade, o navegador que estiver em cima no asfalto, ele consegue saber aonde ela está passando. Então, assim, é uma metodologia moderna, não é novidade que eu estou falando aqui, já tem um tempo. E o tempo disso? Quantos metros você faz por dia? Dá para se fazer, tudo depende do projeto, do investimento em si. Mas uma média boa aí de 300 a 400 metros por dia vai dar para fazer. Então, assim, se você trabalhar bem, assim. Então, sendo conservador, uns 200 metros por dia. Bom, Henrique, suas considerações finais, alguma coisa a acrescentar, alguma ideia, o que você pode nos trazer? Acho que foi dito que o principal é o planejamento, né? O que acontece em Rio Preto é um caso atípico de São Paulo. Aí a gente normalmente tem que trocar o pneu do carro com o carro a 100 por hora e causa vários danos à cidade, à população. O planejamento é importante e o saneamento bem feito ele traz muitos benefícios que a gente não consegue mensurar, né? A gente melhora a saúde, a gente melhora a qualidade, a população fica mais feliz, recebe o que realmente paga, normalmente paga pelo valor justo, então acho que é isso. O planejamento é o principal a ser considerado aí quando se fala de saneamento. Bom, Nicanor, vou deixar aí mais 3 minutos para o senhor deixar as considerações finais, falar um pouquinho aqui aquilo que o senhor quer deixar aí de Rio Preto. Primeiro, cumprimentá-lo por essa iniciativa. Cumprimentar os colegas aqui que trouxeram bastante conhecimento, inovação. Acho que o grande desafio hoje em todas as áreas da engenharia é inovação. Temos que reduzir custos. O custo em saneamento não é barato, não é baixo. E dizer que eu sou entusiasta do saneamento, porque eu vejo isso como um bem que a população tem direito. Água de qualidade, regularidade, é um direito da população. E um dever do gestor público de fazer esses investimentos, fazer essa gestão, fazer esse planejamento para garantir isso todos os dias com regularidade em casa de cada cidadão. E também vejo que o afastamento, a coleta, afastamento e tratamento de esgoto é fundamental para garantir a saúde das pessoas e a saúde do meio ambiente. Porque se nós não olharmos para o meio ambiente, daqui a um pouco esse planeta Terra vai ter poluído tudo e nós não vamos mais sobreviver aqui. Nós vamos ter que achar um outro planeta daqui a alguns centenas de anos, milhares de anos, mas a gente tem que preservar. E para preservar, nós temos que usar a água com racionalidade e tratar muito bem esse esgoto. As águas têm que ser bem tratadas. E isso garante a qualidade de vida de todo ser humano, principalmente do nosso meio ambiente. Bom, eu quero só agradecer aqui ao engenheiro Henrique, ao engenheiro Gabriel. Obrigado pelas suas presenças, que vocês possam estar vindo outras vezes a trocar uma figurinha aqui, fazer um bate-papo conosco. Ao nosso querido amigo superintendente do SEMAI São José do Rio Preto, Nicanor Batista, muito obrigado pela aula. Sempre que nós estamos juntos é uma aula, um conhecimento muito maior e esse otimismo, né? Esse otimismo de querer sempre ser uma pessoa que contribui com o futuro. Parabéns, agradeço a sua presença, obrigado por ter estado conosco e dizer que hoje mesmo eu pude estar em contato aí com o pessoal do governo do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer aqui a toda a equipe ali da Casa Civil, quero agradecer ao vice-governador Rodrigo Garcia, quero agradecer ao governador Dória, porque sabemos que no final de ano, mas mesmo assim eles acataram um pedido nosso, que foi a colocação de um reservatório para 5 milhões de metros cúbicos de água para Barretos, para solucionar aí parte do problema que a população tem passado há muitos anos, principalmente ali o Barretos 2, os bairros próximos do Barretos 2,
terão pelo menos a água ali guardada e distribuída para a população. E esses 5 milhões, pelas contas que nós fizemos, vai dar 12 horas para abastecimento desses mais de 2.000 locais e que atenderá aí uma população em torno de 15 mil habitantes no mínimo. E isso nós tivemos aí posição favorável do governo, está já em planilha, já Barretos vai receber aí o pedido de documentação e aí nós dependemos só da burocracia para que possamos ter mais novidades para a cidade de Barretos, como a população de Rio Preto recebe aí a novidade, porque eu passei por essa fase de ter problema, mas hoje nós temos solução, uma cidade que está crescendo, pujante, Rio Preto cresce 11 mil habitantes ano e não tem o problema que nós temos em Barretos, porque deixou-se 20 anos de fazer o básico, de usar recursos que são captados ali das pessoas na cobrança da água, na cobrança de esgoto e trazer novamente como investimento para água e esgoto. Usaram em outras áreas, hoje estão usando o lixo, infelizmente, e nós estamos deixando de ter água. Mas agradecer a toda a equipe aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da TV Alesp, e dizer que deixamos aqui o nosso grande abraço. A nossa rede social, você pode entrar aí no nosso Facebook, Sebastião Santos 4, nosso site, nosso Instagram, nosso Twitter e deixar a sua opinião, tá certo? O Em Discussão Convida fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Eu vou passar essa.